Quando ele enfiou a picareta no barro pela última vez, não esperava ouvir o estalo de um osso. O suor queimava os olhos de Edilson. A lama grudava nos joelhos. O cheiro de mofo enchia os pulmões. Ele estava cavando há 7 horas seguidas, naquele túnel abandonado, sozinho, sem água, sem comida, sem luz decente. Só uma lanterna velha presa com arame na testa. A picareta batia no barro duro, no cascalho misturado com raízes podres. Cada golpe ecoava nas paredes estreitas. Cada movimento doía. Mas ele não podia parar. 3 dias atrás, ele tinha sido expulso do garimpo principal. Humilhado na frente de todos, chamado de ladrão. Acusado de roubar 5 gramas de ouro do saco do feitor. 5 gramas que ele nunca viu. 5 gramas que alguém plantou no seu barraco. O feitor Claudino, um homem grande, de barriga inchada e olhos mortos, tinha gritado na frente de todo o acampamento. Esse verme aqui roubou ouro. Pega as coisas dele e joga no rio. Edilson tentou explicar, tentou jurar, tentou implorar, mas ninguém acreditou. Claudino era dono de tudo ali. Poços, das vidas. Edilson foi arrastado até a beira do barranco e jogado na lama. Sua mochila voou atrás dele. Suas ferramentas foram quebradas. Sua dignidade esmagada. Se eu te ver aqui de novo, você some igual aos outros, Claudino disse, cuspindo no chão. Edilson saiu dali com a roupa colada no corpo, os olhos cheios de lágrimas e ódio misturados. Ele tinha trabalhado 6 meses naquele garimpo. 6 meses quebrando pedra. 6 meses dormindo em lona furada. 6 meses sonhando com uma pepita que mudasse tudo. Agora nada, menos que nada. Mas enquanto caminhava pela mata fechada, Edilson lembrou de algo. Uma conversa que ele tinha ouvido 3 semanas atrás. 2 garimpeiros velhos bêbados, falando baixo perto da fogueira. O Claudino matou o Zé Preto e enterrou ele no túnel velho, junto com o ouro que os 2 tiraram do fundo do rio. Edilson fingiu que não ouviu. Agora expulso sem nada a perder, ele decidiu procurar. O túnel velho ficava a 4 quilômetros do acampamento principal. Ninguém ia mais lá. Diziam que tinha desabado. Diziam que tinha cobra. Diziam que quem entrava não saía. Edilson não acreditava em maldição, mas acreditava em ganância. Ele chegou na entrada ao amanhecer do 2º dia. A boca do túnel estava coberta de galhos, cipó e mato alto. Alguém tinha tentado esconder aquilo. O coração dele acelerou. Ele afastou a vegetação com as mãos, sentindo os espinhos rasgarem a pele. A entrada apareceu, estreita. O cheiro que vinha de dentro era podre. Edilson amarrou a lanterna na cabeça, pegou a picareta velha que tinha sobrado e entrou. O teto era baixo. Ele precisava andar curvado. A madeira das vigas rangia a cada passo. Água pingava das paredes. O chão era pura lama misturada com pedras soltas. Depois de 20 metros, ele viu a primeira marca. 3 riscos verticais na parede de barro, feitos com faca. Edilson parou. Os riscos estavam fundos. Quem tinha feito aquilo com força, com desespero? Ele seguiu em frente. Mais 10 metros. Outra marca. Dessa vez 4 riscos. Ao lado, uma palavra arranhada no barro seco. Fundo. O suor escorria pelo rosto de Edilson. Ele respirava rápido. A lanterna iluminava apenas 2 metros à frente. O resto era breu total. Ele continuou. A cada passo, o túnel ficava mais estreito. Ele viu, no chão, a velha, rasgada, coberta de lama seca. Edilson se agachou. Pegou a bota. Virou ela de lado. Ainda havia o pedaço de um pé mumificado. Ele largou a bota e recuou, engasgando. O estômago revirou, mas ele não podia voltar. Não agora. Ele limpou a boca com as costas da mão e seguiu. 3 metros depois, o túnel se abria numa câmara pequena. Mal dava para ficar em... O teto estava rachado. Pedras soltas pendiam, presas por nada. E no canto direito havia algo coberto com lona preta. Edilson se aproximou devagar. A respiração presa. Ele puxou a lona. Embaixo, uma caixa de madeira, velha. O coração dele batia tão forte que doía. Ele pegou a picareta e arrancou o arame com um golpe seco. Abriu a tampa. Dentro da caixa, um saco de pano sujo. Edilson abriu o saco e viu dezenas delas, pesadas, douradas. Ele segurou uma na mão. Era real.
Era ouro de verdade. Os de ouro. Milhões de reais. Edilson começou a tremer. As lágrimas vieram sozinhas. Ele tinha encontrado. Mas então ouviu vindo do fundo do túnel. Edilson congelou. O gemido veio de novo. Mais claro agora. Rouco. Arrastado. Vindo de algum lugar mais fundo no túnel. Ele fechou a caixa rapidamente e pegou a picareta com força. A lanterna na testa balançava, jogando sombras tortas nas paredes. Tem alguém aí? Ele sussurrou. Nada. Só o som da água pingando. Então, de novo, um gemido longo, sofrido, quase animal. Edilson engoliu seco. Cada fibra do corpo dele gritava para sair dali. Para pegar o ouro e correr. Mas ele não conseguia. Alguém estava vivo ali dentro. Ele avançou pelo túnel lateral, um corredor ainda mais estreito que levava para baixo. O cheiro ficou insuportável. Urina, fezes, carne podre. Ele cobriu o nariz com a camisa, mas continuou. As paredes apertavam dos dois lados. Os ombros raspavam no barro. A madeira das vigas estalava alto, como se fossem quebrar a qualquer momento. Edilson descia devagar, com a picareta à frente. A luz da lanterna iluminava algo no chão. Ele viu, no final do corredor, uma figura humana, sentada, encostada na parede, coberta de lama seca, magra como um galho. A cabeça caída para o lado. Edilson parou a 3 metros de distância. A figura se mexeu, lentamente. A cabeça levantou e Edilson viu o rosto. Ou o que sobrou dele, barba comprida, cheia de sujeira, olhos fundos quase sem vida, pele colada no osso, lábios rachados, sangrando. A boca se abriu, mas quase não saiu som. Edilson se aproximou tremendo. Tirou a garrafa velha da mochila e ofereceu. O homem bebeu como um desesperado, engasgando, derramando metade no próprio peito. Quando terminou, ele olhou para Edilson. Olhos ganharam um pouco de vida. E ele sussurrou. Não devia ter vindo aqui. Edilson se agachou na frente dele. Quem é você? Quanto tempo você está aqui? O homem tossiu. Sangue saiu junto. Zé Preto. Meu nome é Zé Preto. O mundo de Edilson parou. Zé Preto. O homem que Claudino tinha matado. Só que ele não estava morto. Claudino te deixou aqui? Edilson perguntou, a voz sumindo. Zé Preto assentiu devagar. Nós achamos o ouro. Quilos, ele disse. Ia dividir, mas quando saímos, ele me bateu, me arrastou para cá. Fechou a entrada, me deixou morrer. Lágrimas escorriam no rosto sujo de Zé Preto. Edilson engoliu seco. 3 meses. Preto fechou os olhos. 3 meses, bebendo água da parede, comendo minhoca. Do morrer, Edilson sentiu a raiva subir pelo peito. Incontrolável. Claudino não era só um ladrão, era um assassino. E Edilson tinha a prova viva na frente dele. Você consegue andar? Edilson perguntou. Preto balançou a cabeça. As pernas não respondem mais. Desceu aqui. Ouro, vai embora. Ele descubra. Edilson olhou para o homem. Pensou em deixá-lo. Seria mais fácil, mais rápido. Mas ele não conseguia. Te deixar. Edilson disse firme. Ele passou o braço por baixo de Zé Preto e começou a puxá-lo. O homem era leve demais, pele e osso. Eles começaram a subir pelo corredor, devagar, arrastando. A cada metro, a madeira rangia mais alto. Poeira caía do teto, pedras rolavam. Então Edilson ouviu vozes, vindas da entrada do túnel, vozes de homens. E uma delas ele conhecia muito bem, a voz grossa e fria de Claudino. Eu disse que ele ia voltar. Claudino gritava lá na entrada. A voz ecoava pelo túnel como um verme sempre volta para comer merda. Risadas. Pelo menos 3 homens com ele. Edilson parou no meio do corredor, o coração explodindo no peito. Zé Preto estava quase desmaiado nos braços dele. Pesado demais para carregar rápido. Leve demais para estar vivo. Esconde, Zé Preto sussurrou, a voz sumindo. Deixa eu... Vai... Cala a boca, Edilson respondeu, baixo e duro. Ele olhou em volta. O túnel não tinha saída, só a entrada principal, e eles estavam vindo. As lanternas deles já iluminavam as paredes lá na frente. Edilson arrastou Zé Preto de volta para a câmara pequena onde estava a caixa de ouro. Encostou ele na parede, cobriu com a lona velha. Fica quieto. Preto assentiu, os olhos já fechando. Edilson pegou a picareta. Ficou de pé no meio da câmara. A lanterna na testa dele iluminava a entrada. Então eles apareceram. Claudino entrou primeiro. Gudo, suado.
com uma lanterna grande na mão esquerda e uma faca de mato na direita. Atrás dele, 2 capangas, magros, sujos, com olhos de bicho. Claudino parou quando viu Edilson. Um sorriso nojento se abriu no rosto dele. Olha só! O ladrãozinho voltou. Edilson não respondeu. Curou a picareta com as 2 mãos. Claudino deu um passo para frente. Você é burro ou é doente? Eu te expulsei. Eu vim buscar o que é meu... Edilson disse, a voz tremendo de raiva. Claudino riu alto. Os capangas riram junto. Seu, tudo aqui é meu, verme, cada pedra. Cada grama, cada buraco. A faca para Edilson. Inclusive você. Edilson não se mexeu. Eu achei o ouro. Claudino parou de rir. O sorriso sumiu. Os olhos ficaram frios. Que ouro? Edilson apontou para a caixa no chão. Claudino olhou. Viu as pepitas brilhando dentro. O rosto dele ficou branco. Depois vermelho. Depois roxo. Como você achou isso? Você não escondeu bem, Edilson disse. Claudino deu 2 passos rápidos para frente. A faca erguida. Esse ouro é meu. Eu tirei ele do rio. Eu quebrei pedra por ele. É meu. Você matou o Zé Preto por ele. Edilson disse firme. Claudino parou. O silêncio caiu pesado. Os capangas se entreolharam. Do que você está falando? Claudino disse, a voz baixa, agora perigosa. Edilson apontou para a lona no canto. Ele está ali. Claudino virou a cabeça devagar. Olhou para a lona. Então Zé Preto se mexeu. A lona caiu. Desceu. Magro. Os capangas recuaram, os olhos arregalados. Fantasma! Um deles sussurrou. Dino ficou imóvel, a faca tremendo na mão. Preto levantou a cabeça. Olhou diretamente para Claudino. E falou, a voz fraca mais clara. Você me deixou morrer. Claudino balançou a cabeça. Não, você caiu. Você me arrastou. Zé Preto continuou, cada palavra custando tudo. Bateu na minha cabeça. Me jogou aqui dentro. Fechou a entrada. Levou o ouro e deixou eu apodrecer. 3 meses. 3 meses bebendo água suja, comendo inseto, esperando você voltar. Você nunca voltou? Os capangas olharam para Claudino. Um deles perguntou. Claudino não respondeu. O rosto dele suava, a respiração pesada. Vocês não entendem? Ele ia me roubar. Ele ia pegar tudo. Eu só... Você matou ele? Edilson interrompeu. Ele não tá morto! Claudino gritou, a voz quebrando. E eu achei ele a tempo, Edilson disse. Mas você queria que ele morresse aqui sozinho. No escuro, para você ficar com tudo. Claudino respirou fundo. E então, algo mudou no rosto dele. A culpa sumiu. A raiva voltou. Faca para Edilson. Então agora são 2 que vão morrer aqui. Claudino avançou. A faca cortando o ar. Edilson recuou. Ergueu a picareta e bloqueou. O metal bateu no metal com um som agudo que ecoou pelo túnel. Capangas se moveram para as laterais, cercando. Claudino empurrou com força. Edilson escorregou na lama e caiu de joelhos. A picareta escapou da mão. Claudino chutou ela para longe e colocou a bota no peito de Edilson, empurrando ele contra a parede. Você devia ter sumido quando teve chance. Claudino cuspiu as palavras. Ele ergueu a faca. A lâmina brilhou na luz fraca. E então Zé Preto gritou. Os homens sabem. Claudino parou. A faca no ar. A cabeça. O quê? Preto tossiu sangue, mas continuou. Antes de você me trazer aqui, eu contei pro Mané. Contei que a gente tinha achado ouro, que ia dividir. Eles sabem que eu desapareci depois. Eles sabem que você mentiu. Os capangas se entreolharam de novo. Claudino tirou o pé do peito de Edilson. Mentira, ninguém sabe de nada. Eles sabem, Zé Preto repetiu. E quando eu sair daqui, vou contar que você me deixou morrer. Vou contar que você roubou. Vou contar tudo. Claudino respirou fundo. Tremendo, ele olhou para os capangas. Matem os 2 agora. Nenhum deles se mexeu. Eu disse para matar! Claudino berrou. Um dos capangas deu um passo à frente. Hesitante. Então a madeira estalou, alto. Todos olharam para cima. O teto. Uma rachadura enorme atravessava a viga principal. Poeira caía. Pedras rolavam. Sai daqui, um dos capangas disse, a voz fina de medo. Quem sai até eu terminar isso? Claudino gritou. Outro estalo. Mais alto. A rachadura se abriu. Edilson aproveitou. Rolou para o lado, pegou a picareta do chão e se levantou rápido. Dino virou a faca para ele. Você não vai sair vivo daqui. Edilson olhou nos olhos dele e disse. Nem você.
Ele girou a picareta e acertou a viga rachada com toda a força. E madeira explodiu. O teto desabou. Madeira. Tudo caindo de uma vez. Os capangas gritaram e correram para o túnel. Claudino pulou para trás. Mas uma viga caiu e acertou o ombro dele. Ele urrou de dor e largou a faca. Edilson correu até Zé Preto, pegou ele nos braços e se jogou no corredor lateral. A câmara inteira desabou atrás deles. O barulho era ensurdecedor. A poeira engolia tudo. Edilson arrastou Zé Preto pelo chão, tossindo, sem enxergar nada. Atrás dele ouviu a voz de Claudino. "Volta aqui! Volta!" Mas a voz foi ficando abafada, distante, presa debaixo das pedras. Edilson não parou. Ele subiu pelo túnel principal, arrastando Zé Preto. As pernas queimavam, os pulmões ardiam. A lanterna na testa estava quebrada, mas ainda dava uma luz fraca. Ele viu a luz do dia lá na frente, a entrada. 20 metros, 10 metros, 5, e então ele saiu. O sol bateu no rosto dele como um soco. Ele caiu de joelhos no chão de fora, Zé Preto ao lado, virando vivos. Ele ruiu completamente. A entrada sumiu debaixo de toneladas de terra e pedra. E não estava lá dentro, preso, ou morto. Edilson não sabia e não queria saber. Ele olhou para Zé Preto. O homem estava respirando, fraco, vivo. "A gente conseguiu", Edilson sussurrou. Zé Preto abriu os olhos e pela primeira vez em 3 meses ele sorriu. Edilson carregou Zé Preto nas costas por 2 quilômetros, até o acampamento. Quando eles apareceram na borda da clareira, os garimpeiros pararam de trabalhar. Todos olharam. Silêncio total. Edilson estava coberto de sangue e lama. Zé Preto parecia um cadáver nos ombros dele. Um homem se aproximou. Era Mané, o mais velho do garimpo. Ele olhou para Zé Preto. Olhos arregalaram. "Zé!" Edilson disse, a voz rouca. "Claudino deixou ele morrer no túnel velho. 3 meses trancado lá dentro sozinho." Murmúrios explodiram entre os homens. "Onde está o Claudino?" E alguém gritou. "Enterrado." Edilson respondeu. O túnel desabou em cima dele. Ajudou Edilson a colocar Zé Preto no chão com cuidado. O garimpeiro trouxe água. Outro trouxe comida. Bebeu devagar. Comeu um pedaço de pão molhado. Então, com a voz ainda fraca, ele contou tudo. Como ele e Claudino tinham encontrado quase 3 quilos de ouro no fundo do rio. Como Claudino tinha prometido dividir. Como ele tinha batido na cabeça de Zé Preto com uma pedra. Como tinha arrastado ele para o túnel. Como tinha fechado a entrada e deixado ele lá para morrer. Os homens ouviram em silêncio. Quando Zé Preto terminou, Mané cuspiu no chão. "Eu sempre soube que aquele desgraçado era sujo, sempre." O garimpeiro falou. "E o ouro?" Edilson olhou para eles, depois olhou para Zé Preto. Zé Preto assentiu devagar. Edilson tirou a mochila das costas, abriu e despejou as pepitas no chão. O brilho dourado refletiu no sol da tarde. Os homens ficaram mudos. Era ouro de verdade. Quilos dele. Milhões de reais. "Isso aqui é do Zé Preto", Edilson disse, firme. Ele sofreu por isso. Ele. Zé Preto balançou a cabeça devagar. "Metade é seu. Você me tirou de lá. Ou metade é sua." Edilson sentiu os olhos arderem. Ele não conseguiu falar. Apenas assentiu. Mané se levantou. "Vamos levar o Zé Preto para a cidade. Ele precisa de hospital. E vamos registrar tudo isso. Claudino pode ter morrido, mas a justiça precisa saber o que ele fez." Os garimpeiros levantaram Zé Preto com cuidado e o colocaram numa rede improvisada. Edilson ficou parado, olhando as pepitas no chão. Zé Preto olhou para ele antes de ser levado. "Obrigado", ele disse. Edilson acenou. 2 semanas depois, Edilson estava numa casa simples na cidade. Zé Preto estava no hospital, se recuperando. Os médicos disseram que ele ia sobreviver, que ia andar de novo, que ia viver. O ouro tinha sido vendido. O boi de 4 milhões, dividido ao meio. Edilson nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Ele mandou metade para o pai doente no interior. Comprou uma casa pequena para a mãe e guardou o resto. Não voltou para o garimpo. Nunca mais. O corpo de Claudino foi encontrado 3 dias depois do desabamento, esmagado debaixo de 2 toneladas de pedra. A faca ainda na mão. Ninguém chorou. Ninguém sentiu falta. O garimpo continuou. Outros homens chegaram. Outros buracos foram cavados. Outras histórias começaram. Mas a história de Edilson e Zé Preto virou lenda. A história do homem que foi enterrado vivo e sobreviveu.
e do homem que voltou para salvá-lo. No fundo do túnel que desabou, debaixo da terra e das pedras, as marcas na parede ainda estavam lá. 3 riscos, 4 riscos, e a palavra arranhada no barro. Mas agora ninguém mais ia ver, ninguém mais ia procurar. O túnel tinha virado túmulo, e o segredo finalmente tinha sido contado.